Olá, tudo bem com vocês? Que bom, turminha, de poder falar com vocês novamente. Hoje, a nossa aula de história, nós faremos uma revisão de um assunto que talvez vocês já tenham estudado no quarto ano, porém, nós vamos relembrar, ok? Nós vamos falar um pouquinho da formação dos primeiros povos que povoaram o mundo. E também nós vamos falar algumas características destes povos e que existem povos atuais que fazem ainda a mesma prática desses povos da antiguidade. Então vamos lá? Nem sempre existiu um globo terrestre com todas essas divisões de países que existem atualmente. Então, há milhares de anos atrás, não existiam, por exemplo, o Brasil, não existia a Rússia, não existia a China, não existiam, eram todos juntinhos e também existiam poucas pessoas sobre a face da Terra. Poucos que viviam ainda, eles sobreviviam do que eles encontravam na natureza. Então, o que eles poderiam encontrar? Eram animais para caçar, eram frutas, folhas ou então mesmo peixes, né, que eles pescavam nos rios, nos lagos. Então a vida deles era muito difícil, porque precisavam estar se deslocando de um lugar para outro. Esse movimento, essa forma de se deslocar de um lugar para outro, eles precisavam, por quê? Se eles ficavam no mesmo lugar, caçavam, logo os animais todos dali iriam se acabar. E se eles retiravam folhas, frutos das árvores ou das outras plantas, também iriam acabar, porque esses recursos eles se esgotam, até se repor novamente, demoram muito tempo. Então, o que eles faziam? Quando acabavam esses recursos, eles se deslocavam para outra região. Por quê? Nessa outra região, eles iam encontrar condições necessárias para a sobrevivência. Porque se eles caçaram tanto ali, não tinha mais animais para caçar e se alimentar. Então, essa prática de mudar, até eles tinham as barraquinhas já prontas para sair de um lugar para outro, né? Fácil de montar e desmontar, e assim ia toda a família. Então, essa prática de mudar de um lugar para outro, nós chamamos de nomadismo. Consiste em uma prática onde um homem ou grupos humanos vagueiam por diferentes territórios. O homem, então, era chamado de nômade. Nós temos, então, um grupo se deslocando de um lugar para outro. Esse grupo é chamado de grupo nômade. Então, o que quer dizer nômade? Quem não tem moradia fixa. Mas vocês acham que é somente lá na antiguidade que existiam nômades? Não, ainda existem hoje também, em alguns lugares, alguns países, pessoas que não moram na cidade, que moram nos campos, nos desertos, e eles se deslocam de um lugar para outro. Existem os beduínos lá na Arábia, existem algumas tribos na África e até mesmo no Brasil, alguns indígenas que quando o lugar ali fica escasso de alimentação, eles se deslocam para outros lugares, são nômades também. Então, o nomadismo não é uma característica apenas lá da antiguidade, lá da pré-história, não. Mas o que fez com que as pessoas começassem a ficar morando num lugar apenas? Algumas descobertas eles foram fazendo. Sabe quais foram as descobertas? A primeira delas foi a agricultura. Com certeza, eles se alimentando de algum fruto, alguma semente, eles viam que quando essas sementes caíam ao chão, elas, com o passar do tempo ali, elas brotavam gerando uma nova planta e, consequentemente, um novo fruto. Então, eles passaram a plantar
no solo, a cavar um buraquinho ali e colocar a plantinha, a sementinha e depois ela nascia. Então essa foi a descoberta da agricultura. Hoje nós já sabemos, né? Quando as pessoas querem ter novas plantas, elas vão lá na terra, mexe na terra, coloca planta, coloca uma muda e assim acontece a plantação. Então, durante o Paleolítico, que é chamado também o período da Idade da Pedra, e da pedra polida e da pedra lascada, enfim, o nomadismo foi uma prática comum entre os primeiros grupos humanos. Só que, com o passar do tempo, houve mudanças no clima e também eles descobriram técnicas agrícolas melhores. E quando eles precisavam, então, se alimentar do que eles plantaram, eles teriam que esperar essas plantas crescerem. Então, eles começaram a ficar mais tempo no lugar. E esse tempo que eles ficavam ali parados no mesmo território, na mesma região, eles foram inventando outras coisas também, como, por exemplo, pegar o barro e transformar esse barro em vasilhas, né, o que nós chamamos de processo de cerâmica. Então, essas primeiras comunidades ali passaram a ser, nós chamamos de comunidades sedentárias. Eles já não precisavam mudar mais. Então, observa aqui, ó, coloquei uma setinha. Aqui eles têm o quê? Uma comunidade, já começam a trabalhar aqui com metal, produzindo, então, armas ou até mesmo objetos de metal. Além do que, eles cercam também as vilas onde eles moravam. Essas cidadezinhas aqui, ó, mesmo sendo tão simples de palha, de madeira, mas eles cercavam ali para evitar invasão de animais selvagens e também invasão de outras tribos. Então começa a dar origem às primeiras cidades da antiguidade. Aí nós temos aqui também uma vilinha mais simples, as pessoas trabalhando ali com a vegetação, plantando, fazendo vasilhas de barro. E uma coisa interessante, estão vendo o cachorrinho aqui? Tem outro bichinho ali. Eles começam também a domesticar os animais. Não somente o gato, o cachorro, o pato, a galinha, mas também animais que serviriam de alimento para eles, como a vaca, a ovelha, o cabrito, o bode, animais que serviriam de montaria, como o cavalo. Então, ao inventar os métodos de agricultura, eles também começam a ter outras práticas que foram facilitando com a vida no mesmo lugar. Aqui nós temos ó, as ovelhas, a vaca aqui que servia até mesmo para puxar a ferramenta de plantio, que é chamada de arado. Então, nós temos aí a formação das primeiras comunidades sedentárias. Então, o que é o sedentarismo? Vamos relembrar. É o estilo de vida que se caracteriza pela permanência em um lugar mais ou menos definido como espaço de habitat. Habitat quer dizer moradia. O desenvolvimento do sedentarismo tem a ver basicamente com alcançar determinadas condições de vida que permitem ao ser humano levar uma vida mais tranquila e segura e não depender permanentemente dos recursos disponíveis ao seu redor. Ou seja, a partir do momento em que eles plantavam, que eles tinham os seus animais, eles não precisavam depender totalmente da natureza. Não deixaram de vez de pescar, de caçar. Não, eles continuaram fazendo isso também. Mas agora eles não dependiam só da natureza. Então, hoje, nossas comunidades, nós temos mais vida sedentária do que nômades. Mas existem pessoas, né, que nós sabemos que mudam-se muito de um lugar para outro. Elas podem ser consideradas como nômades. Então, nós temos aqui, né, o surgimento das primeiras comunidades, das primeiras cidades da antiguidade, como nós vamos ver depois. Geralmente, essas comunidades, elas nasciam ou começavam à beira de rios, porque facilitava o plantio,
facilitava então a busca de água para a sobrevivência.